Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa UCA de Linguagens. Eu sou a professora Vanessa Mafra de Língua Portuguesa. E como sempre, eu não venho sozinha. Exatamente. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Estou aqui com vocês, juntamente com a professora Vanessa, para aprender também e ensinar um pouquinho sobre esse ramo do empreendedorismo. Então, vamos ver o que nós temos para a nossa aula? Aula 9, objeto de conhecimento, trajetórias e interesses pessoais e coletivos dos jovens, dentro do contexto das práticas de linguagem e de criação de ações empreendedoras. Detalhamento, empreendedorismo além do financeiro. Como promover impacto social? Muito bem, então vamos de aula. Então, meu povo, estamos aqui para falar um pouco mais sobre o empreendedorismo, né? A gente já vem acompanhando aí uma rotina, né, de aulas, abordando sobre esse assunto. Já vimos aí diversos aspectos a respeito do empreendedorismo, dos tipos existentes de empreendedorismo, né? E hoje a gente vai trazer aqui para vocês um pouco sobre o empreendedorismo social, de impacto social, né, professora? Isso mesmo. Então vamos lá verificar como acontece esse empreendedorismo, o que é o empreendedorismo social, né? Então vejam só. Empreendedorismo de impacto social. Abordagem de negócios que tem como principal objetivo gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, ao mesmo tempo em que busca a sustentabilidade financeira. É uma forma de empreendedorismo que se concentra em resolver problemas sociais e ambientais, além de gerar lucro. Então, olha só que legal, né? O empreendedorismo de impacto social, ele vai trazer algumas características aí, que é justamente ter como foco, né, ter esse impacto positivo dentro do contexto onde ele estiver inserido, né, dentro dessa sociedade aí, o impacto positivo na questão da sociedade, né, e do meio ambiente. Além de que todo empreendedorismo, né, professora, precisa ser autossustentável. Né? Ele precisa gerar recursos, mas a questão do gerar recursos não é o seu objetivo principal, não é o foco principal desse empreendimento. É justamente ter esse impacto ali dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade e também observando as questões de meio ambiente, né? Que é super importante. A gente já viu aí nas aulas anteriores e também na vida, né, que se a gente não consegue preservar o meio que a gente vive, a gente se dá mal. Então, no empreendimento também é a mesma coisa. Se a gente usa aquele recurso que no primeiro momento parece ser um recurso aí que não acaba nunca, mas a gente não dá aquela atenção devida para manter, né, e para desenvolver aquilo, uma hora aquilo acaba, né? Acabar. Isso mesmo. A gente não pode ter essa ilusão de que nunca vai acabar. Sim. Vai. Cedo ou tarde, vai. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, como a gente está falando de empreendedorismo de impacto social, a gente tem que saber também diferenciá-lo do nosso empreendedorismo tradicional. Porque quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente só pensa realmente na questão do lucro, certo? A gente já viu que também a gente pode empreender no conhecimento, né? No autocuidado, de você se conhecer, das suas conquistas, planejar o seu futuro. Então, é uma forma de empreender também. Então, tá vendo como a gente consegue verificar o empreendedorismo no nosso dia a dia? Então, a gente tem que saber diferenciar. Vamos lá verificar essa diferença? Vamos lá.
como se diferencia do empreendedorismo tradicional? Então, como o empreendedorismo de impacto social vai se diferenciar do tradicional? O empreendedorismo tradicional, ele vai buscar principalmente o lucro financeiro, que é aquilo que a gente acabou de falar. Tem um objetivo ali, né, um foco no lucro financeiro. E geralmente se concentra apenas em métricas financeiras. Então, abrir um negócio, um empreendimento, e eu espero desse empreendimento que ele me gere lucro, né, que ele me traga esse retorno significativo financeiramente falando. Mas o empreendedorismo de impacto social, ele vai colocar o impacto social e ambiental como prioridade, embora ainda busque a lucratividade. A mensuração de impacto é uma característica-chave do empreendedorismo de impacto social. Então, aí a gente já consegue observar essa diferença do empreendedorismo tradicional para o empreendedorismo de impacto social. O tradicional vai ter como objetivo principal a geração, né, a movimentação financeira, né, o gerar o lucro, o ter esse retorno financeiro ali como prioridade. De impacto social, empreendedorismo de impacto social, vai ter cuidado em como que ele vai impactar positivamente aquela sociedade, aquela comunidade, como que ele vai também ter esse olhar cuidadoso com relação ao meio ambiente, onde aquele empreendimento está inserido, né, de desenvolver ações que tragam questões de sustentabilidade, mas ele também não lança a mão ali desse retorno financeiro. Ele deve sim existir, porém não é como o objetivo principal. Esse retorno financeiro é mais para a questão assim, de manter o próprio negócio também, obviamente, de trazer um retorno financeiro para as pessoas que estão trabalhando nesse empreendimento, né, porque ninguém trabalha de graça, né? Então tem que ter esse retorno financeiro sim, porém o objetivo principal é trazer um maior impacto, um impacto positivo dentro daquela comunidade. Isso mesmo. Lembrando que a gente já viu sobre a questão do empreendedorismo social, é quando aquela comunidade, a pessoa, né, por exemplo, que vai empreender, ela não está ali verificando somente o lucro para ela, sim, né? E sim para toda a comunidade. Tanto que a gente já viu aí uma imagem da gente, todo mundo segurando a mão, porque aquela comunidade está disposta a trabalhar de uma forma para impactar a sociedade como um todo, tanto no lado econômico como no lado social. A gente não pode pensar na economia individual, porque se eu vou lá e faço decido empreender, o meu empreendimento vai trazer uma movimentação para a minha cidade, que vai movimentar os outros comércios também. E se movimenta os comércios, é importante envolver também o lado social, certo? Às vezes uma empresa está procurando funcionários e não consegue porque não tem muita qualificação. Então, de repente, a empresa percebe isso e fala assim, eu vou investir, então, em qualificações que dá para minha área. Então, ajuda, pode fazer uma parceria, por exemplo, com alguma coisa de curso. Então, quem que vem para cá fazer tal curso aqui, a gente dá uma ajuda de custo, né? Então, ele vai fazendo esse impacto, ele vai vendo ali para ajudar socialmente a comunidade, certo? Isso, exatamente. Então, só frisando aí essa questão da diferenciação do empreendimento tradicional. Então, por exemplo, no tradicional, eu tenho aqui um recurso X para poder investir em um negócio. Então, eu olho para aquele local e eu vou colocar ali uma loja ou uma fábrica ou algo, né, um empreendimento com o objetivo de trazer lucro para mim. Né? Eu, obviamente, vou ter ali os meus funcionários, mas o lucro principal ele vai vir para mim. Olha de uma maneira mais individualista. Agora, no de impacto social, vai olhar não só esse retorno financeiro, mas principalmente em como que isso vai trazer um diferencial para aquela comunidade. Como é que eu vou poder inserir essa comunidade dentro do negócio? Né? Como é que eu vou fazer com que eles sejam ali peças principais dessa engrenagem aí, para poder funcionar esse negócio? Então, traz essa característica mais da comunidade, né? Do comunitário. Tá certo? Muito bem, então vamos continuar. Vejam só. O empreendedorismo social, ele busca pensar em desenvolver ações de enfrentamento aos problemas da atualidade, como, por exemplo,
pobreza extrema e desigualdade econômica, acontece bastante no nosso país. Então, quem vai ali empreender de forma social, ele vai pensar nisso, de como ele vai conseguir impactar ao ponto de melhorar essa questão, né, da desigualdade, da pobreza. Então, ele vai ali auxiliar. Acesso limitado à educação de qualidade, como eu falei, a gente precisa, porém nós não somos qualificados o suficiente. Então, quem vai empreender vai ajudar nessa questão da educação de qualidade, né? Escassez de recursos naturais e mudanças climáticas. Então, ele também vai pensar nisso, né, Rafa? De como ele vai, a empresa dele, o empreendedor, como ele vai trabalhar para ajudar a não danificar mais ainda o ambiente, né? Exatamente. Temos também essa questão de problemas de saúde pública, né, que pode ser combatido através desse empreendedorismo social. A gente pode exemplificar, por exemplo, uma empresa que vai trabalhar ali a questão da reciclagem, né? A questão do lixo, por exemplo, é uma preocupação, né, na questão da saúde pública. Então, aquela empresa olha para esse cenário, vê para aquela comunidade, nossa, tem muito lixo espalhado, né, tá muito sujo, isso pode trazer diversas doenças, isso pode ser, de fato, um problema de saúde pública, então eu vou abrir uma empresa aqui de reciclagem de lixo. E aí, através desse trabalho, envolvendo a comunidade, acaba conscientizando a comunidade também a fazer um descarte correto daquele lixo. Então, olha o impacto positivo que esse empreendimento pode trazer para essa sociedade, justamente indo de encontro a essas questões de problema de saúde pública. Temos também poluição ambiental e degradação dos ecossistemas, né? Linkando aí com essa questão do lixo também, né, que foi citado, poluição ambiental. O lixo, obviamente, vai poluir o meio ambiente. Então, nesse mesmo exemplo, a gente pode ver que esse empreendimento, né, que trabalha ali com essa questão da reciclagem, pode também impactar e resolver problemas de poluição ambiental e degradação ali dos ecossistemas. E aí também, quando a gente viu aí esse primeiro ponto, né, sobre pobreza extrema e desigualdade econômica, a gente lembrou aqui daquele exemplo, né, da Fazenda da Esperança, né, onde as pessoas ali que estão fugindo, né, daquele ambiente de vícios, elas têm todo um trabalho ali, né, para vencer de fato essa situação, e aí eles trabalham também vendendo produtos, vendendo às vezes aqueles docinhos mais regionais, eles vão nas ruas, eles falam sobre o trabalho deles. Então ali a gente vê também atuando não só essa questão do econômico, né, do financeiro, mas também a atuação voltando para aquela questão da saúde pública, né, porque a gente sabe que os vícios eles vão afetar a saúde do indivíduo, não só desse próprio indivíduo, mas também da família, né, a questão psicológica é questão de saúde também, né, é uma questão de saúde que precisa ser observado. Então, olha só o que um empreendimento pode gerar de impacto dentro de uma sociedade, não só em um único aspecto, mas em diversos aspectos, como a gente já citou alguns aqui para vocês, não é isso? Isso mesmo, a da Fazenda Esperança eu acho que é um exemplo muito bom, né? Exatamente pela questão do lado social, né? Além deles venderem esses bombons, às vezes até artesanatos, eles também cultivam. E eu acho isso bem legal, porque aí, além de fazer esses trabalhos, eles vão lá cultivar a própria comida. E essa comida, além de suprir a necessidade ali, eles também fazem sopão, que eles vão ali tentar resgatar outras pessoas que tenham interesse, né, de sair da situação precária que se encontra, né? Então, é um belo exemplo de empreendedorismo social. E esse retorno financeiro que eles têm com as vendas que eles fazem, lembra daquele do autossustentável que a gente citou anteriormente? Então, é uma característica também, né? Como a gente falou, o empreendedorismo de impacto social, ele não lança a mão desses recursos financeiros, né? Desse retorno financeiro. Não é o objetivo principal,
mas ele também está inserido dentro desse empreendimento, né? Porque no caso desse específico da fazenda, né, da Esperança, eles vendem os produtos, né, e através dessas vendas eles sustentam ali o seu próprio negócio, né, o seu próprio empreendimento. Então é bem interessante. Verdade. Então vamos lá continuar. Bom, então vamos ver aqui os elementos essenciais para um empreendimento de impacto social. Quais são esses elementos? E é bom, como a professora Vanessa chamou a atenção logo no início, dessa figura, né? O quanto elas estão interligadas, traz mesmo essa ideia da sociedade atuando como um todo, né? Participando de cada processo e cada um fazendo ligação com o outro, né? Então, de fato, todo mundo colocando a mão na massa, todo mundo fazendo ali o trabalho em conjunto. E aí a gente vai ver quais são esses elementos essenciais para um empreendimento de impacto social. Tá certo? Como primeiro elemento, nós vamos ver aqui a intencionalidade. Então, todo empreendimento ele tem que ter ali um objetivo, ele tem que ter uma intenção para acontecer, para surgir. E no empreendedorismo de impacto social, como prioridade, ele deve criar algum valor social ou ambiental, ele tem que ter como objetivo a criação, o impacto, né, social ou ambiental, como, por exemplo, um empreendimento que melhore a qualidade de vida de uma comunidade, promovendo a inclusão social, reduzindo a desigualdade ou então protegendo o meio ambiente, como nós já vimos aqui, nós já exemplificamos, né, alguns pontos aqui para vocês, nós já demos exemplos aqui, como no caso da Fazenda da Esperança, né, que se a gente for lembrar do que já foi falado, né, linkando com esse primeiro ponto da intencionalidade, a gente já vê que de fato faz sentido isso que a gente está falando, né? Teve uma intenção por trás, teve um objetivo por trás, e o objetivo não foi principalmente o retorno financeiro, mas justamente esse impacto que causa, né, dentro de uma sociedade, para essas pessoas que estão ali sendo amparadas através desse projeto, desse empreendimento, mas também das outras pessoas que são conscientizadas, porque eles, quando eles vão vender os seus produtos, eles também falam por que eles estão vendendo, qual é a situação que eles estão passando, e tudo isso gera uma certa empatia com a pessoa que está ali, com o cliente que está sendo abordado, né? É interessante isso. Isso mesmo. E aí nós temos também a questão da relação com a realidade social, né? Então isso aí envolve o nosso empreendedorismo social, tem que ter essa relação, analisar o contexto, certo? Como está aquela comunidade, como está ali o local onde eu vou empreender, certo? Então, para que exista essa relação com a realidade daquele local, né, para que tenha um impacto social efetivo, esse empreendimento ele deve compreender profundamente a realidade daquele local, a cultura daquele local, a economia, quais são os problemas e também quais são os potenciais daquela comunidade, né? Ele não pode simplesmente chegar, se instalar naquela comunidade e querer fazer algo que não vá de encontro à necessidade dela, né? Então, ele vai juntar justamente a comunidade para criar soluções, né, com os próprios membros dessa comunidade, considerando, então, as vozes daquela comunidade, as aspirações, o que eles esperam, né, quais são os potenciais, as capacidades daquelas pessoas, em vez de impor soluções de fora, né? Então, de fato, tem que ter esse link, tem que fazer esse link com a realidade local, tá certo? Qual é o nosso próximo ponto, professora? Vamos lá verificar compromisso com o desenvolvimento do território. Olha, extremamente importante. A gente está vendo aí os impactos negativos, né? O fato da gente não estar cuidando do território, do ambiente em si. Então, a gente já está vendo, então é importante que uma empresa que vai ter esse impacto social tem que focar, né? O compromisso com o desenvolvimento do território. No caso do território aí, seria também, né, contribuir
certo? Com as condições daquela comunidade, né? Então, o empreendedorismo ali, o empreendedor, ele deve atuar como um agente, certo? Catalisador de mudanças estruturais, contribuindo para a melhoria das condições de vida e do desenvolvimento econômico, social e ambiental, como a gente já comentou, né? Vejam que é um conjunto, né? Econômico, social e ambiental. Então, quando a gente fala de empreendedorismo de impacto social, não é só o social, se tem também o ambiental, certo? E lógico, econômico, e como a Rafa já falou, ninguém trabalha de graça. Então, isso pode envolver parcerias, tá bom, gente? Então, às vezes, não consigo, mas faz a parceria. Já falamos várias vezes da importância da parceria com atores locais, certo? Capacidade capacitar os moradores, geração de empregos e promoção de inovações para que seja assim fortalecido, né, a resiliência do local, né? A gente já falou também sobre resiliência, como é importante no empreendedorismo. Exatamente. Então, compromisso com o desenvolvimento desse território deve ser também um pilar desse empreendimento de impacto social, tá certo? Isso mesmo. Então, a gente já falou aqui sobre o empreendedorismo social, falamos da Fazenda Esperança. Vamos apresentar mais um exemplo, né, para eles verem mais uma empresa que faz esse impacto social. E a gente vai apresentar a Soul Brasil. Vou ler aqui que a gente está no site deles e ele começa falando sobre a alma do negócio deles. Então, nossa alma. Nossa proposta é levar a alma brasileira para as suas receitas. Todas elas sem distinção, do hambúrguer ao risoto, né? Que aí é uma coisa mais refinada, do assado de costela ao filé com fritas, tudo uma maravilha, já deu até fome, né? Tudo de um jeito bem prático. Deixamos o malabarismo culinário para os chefes profissionais. Aqui na vida real, nossos molhos de pimenta com frutas, molho com frutas e vinagre e nossas geleias culinárias adicionam um sabor surpreendente a qualquer prato, de maneira que sua criatividade a criatividade de inventar e na hora em que der vontade. Então veja que aqui é a questão da facilidade na cozinha, ainda mais hoje em dia, né? Na correria não dá para ficar ali enrolando. Jantar incrementado no sábado? Vale. Frango grelhado e corrido na terça? Opa, vale muito. Aí olha só, e sabe aqueles aditivos de nomes impronunciáveis? Não entram na nossa linha. Tudo que fazemos na Soul Brasil é o mais natural possível. Então vejam que aqui ele está focando bastante na questão do ambiente, né? Natural possível, 100% verdade. Também não tem, vez aqui, componentes transgênicos ou de origem animal. Então é uma coisa que bate muito, né, sobre esses produtos que vão utilizando, que faz mal à saúde. A gente está falando tanto também sobre a questão do animal, né? Está batendo muito, principalmente quem defende a causa. Então, vejo que a empresa ela se preocupa com isso. Então, ela diz que não tem. E que quando não é possível, certo? Fazer o ingrediente que envolva esses elementos, eles deixam bem claro no rótulo, o que é super importante essa informação, clareza para o consumidor, né? Olha, tanto que ele fala assim, transparência e respeito ao consumidor são como uma manta, né? Um mantra, para a gente. Então, é essencial. Tudo isso dá trabalho, sem dúvida, mas a gente prefere produzir lotes menores, com todo cuidado, a abrir mão do que faz parte da nossa alma, da nossa essência. Então, verifique que a essência dele é o quê? Se preocupar com a qualidade, se preocupa com o meio ambiente, certo? Então, aqui, com certeza, a empresa é uma empresa que pensa no impacto social, né? É comprometida com esse propósito, né, de cuidar do meio ambiente também e da saúde da população, consequentemente, porque eles não usam nenhum produto, né, nenhum aditivo ali que vá prejudicar a saúde do consumidor, né? É sempre aquele alimento fresquinho, né, colhido ali naquele momento, né, e sendo muito bem cuidado, sem agrotóxicos, né, sem esses produtos químicos que tanto alteram a nossa saúde. E eles trabalham aqui, olha só. E uma das nossas ideias é fazer o bem através do bom. Uma parte do lucro, né, da empresa é destinada a uma instituição que conhecemos de perto, que realiza um trabalho seríssimo com
crianças em situação de vulnerabilidade, a SOS Vida. Então, vejam ali o impacto social também novamente, né? Se envolvendo nas questões sociais. A gente sabe que, infelizmente, as nossas crianças estão sofrendo bastante em todos os aspectos, né? Sim, então, exatamente. Eles trabalham aí também. E aí, como a gente estava falando sobre o impacto social, tem que envolver várias camadas. Essa empresa, ela faz uma parceria, né? Vamos ver qual é a parceria que ela faz? Olha só, com quem, né? Com quem que ela faz? Vejam só. Olha aí. Com o povo Baniwa. Então, essa parceria é bem interessante, né, com essa comunidade indígena, que ele vai buscar ali trazer aqueles valores, né, dessa comunidade, aproveitar também a mão de obra deles, não de uma maneira exploradora, mas de uma maneira fazendo eles serem participantes desse processo, né, trazendo essa importância da participação deles dentro desse empreendimento. É isso mesmo. Então, olha só que interessante, porque esse povo vive lá na fronteira do Brasil com a Colômbia e Venezuela, então, assim, né, é distante, certo? Em aldeias localizadas às margens do nosso rio Sana, se eu não me engano, e seus afluentes. Então, é muito próximo da nossa realidade. Então, essa empresa foi lá, conheceu de perto esse povo que é aqui, né, do Amazonas. Então, ele faz muito parte ali de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos. Então, faz parte da nossa comunidade. Eu acredito que os nossos alunos conheçam também. Vamos continuar? Então, olha só, então a gente viu essa parceria. Eles também fazem mais uma parceria com outro povo originário. Olha só. Olha, o povo Wai-Wai, olha só que interessante, né? O quanto eles estão valorizando a cultura, né, do nosso país, a cultura da nossa região, valorizando, né, os povos originários, a cultura, o conhecimento que eles têm também a respeito do seu próprio território, né, como é que é o manejo desse material que eles fazem. Então, eles trazem esse povo justamente para dentro desse processo, né? Isso mesmo. Então, vejam aí que esse povo é uma mistura de povos, na verdade, né? E eles habitam também aqui a nossa região amazônica, lá por parte do Pará, Roraima. Então, faz parte da nossa vivência. Sim. Então, achei bem legal essa parceria. Então, vamos ver aqui a questão da sustentabilidade que a empresa prega. Então, olha só, é através de um simples QR Code presente no rótulo de alguns dos nossos produtos que tem acesso a uma das mais inovadoras e incríveis redes de fomento de comércio justo, que foca no desenvolvimento sustentável e diversidade social e ambiental dos biomos brasileiros. Então, olha só, social e ambiental. Eles, inclusive, receberam o selo. Então, não é toda empresa que foca nisso, né? E olha só, estou reconhecendo aqui essa imagem da Bela Adormecida lá de São Gabriel da Cachoeira, como vocês podem observar. Uma imagem linda, né? Olha só, então veja como ele conhece também a nossa cultura. A gente falou sobre essa questão de conhecer o povo, a realidade local, né? Ressaltando a seriedade e a solidez dessa iniciativa, o Origens Brasil ganhou o Prêmio de Inovação para Alimentação e Agricultura Sustentável, né? O que, então, vejo lá da ONU 2019. Então, eles têm esse selo. Vamos verificar aqui, olha só, eles trabalham com molho de pimenta. De quem? Do nosso povo aqui, ó. Baniwa. Baniwa, obrigada. Com açaí. Então, vejam como é que eles fazem, né? Quem é que produz? Então, eles compram, né, diretamente do povo. É uma etnia indígena milenar que está situada no alto do Rio Negro, no extremo noroeste do estado do Amazonas, perto da fronteira com Colômbia. Inclusive, 10% do lucro da comercialização do nosso molho de pimenta, né, do açaí com açaí, é repassado para o povo, né, o povo originário. E usam esses recursos para investir ainda mais nas casas de pimentos, que é o foco aqui. Então, vejam que faz sobre a questão de se sustentar. Sim. Né? Eles foram lá, conheceram, fizeram a parceria, porque quem melhor para cuidar do ambiente do que os povos originários? Nele, né? Isso, a gente sabe que os povos originários se preocupam muito com isso. Então, com certeza, não tem melhor para cuidar. Então, o que eles fizeram? Uma parceria excelente, ajudando essa comunidade a se desenvolver, porque houve uma troca de conhecimento. Sim, com certeza, exatamente, né? Porque eles estavam ali, esses povos originários conhecem o seu ambiente, conhecem o seu produto, mas
provavelmente eles não tinham conhecimento dessas vendas, de como fazer uma embalagem bonita, por exemplo, né? Então a empresa já entrou com essa parte do conhecimento, eles entraram com essa outra parte do conhecimento do território, do produto e também das características ali daquele povo, né? E aí juntou esse combo e formou esse empreendimento que circula esse rendimento econômico ali também dentro da própria comunidade, né? Como vocês viram, eles dedicam também parte do lucro para essa comunidade, como incentivo, né? E como também para ajudar no desenvolvimento dela mesma. Isso mesmo. E olha só, molho de pimenta assisi, eu acho que se pronuncia assim, com banana. E olha quem é que faz o Uai-Uai, né? Situada na calha norte paraense, lá do nosso rio Amazonas, que vive nas terras indígenas, né? Inhamundá, bem conhecido também, né? A produção e o consumo desta pimenta em pó é uma das formas de expressão de sua cultura. Então, veja que eles estudaram. Então, é bem comum a pimenta ali em pó na cultura do Uai-Uai. Sim. Prática que dá significado à relação entre esse povo e o território numa das áreas mais conservadas do planeta. Então, olha só. Muito né? interessante, né? E aí fala sobre a parceria que eles fazem também lá com a SOS Vida. Então, olha só, ele fala com qual é o projeto social que eles também se envolvem. E olha só que legal, sobre o nosso Guaraná vem da onde? De Maués. Maués, Amazonas. Você já ouviu falar deste lugar? Então aqui ele vai comentar que é uma vila fundada no século XVII, fica distante 400 quilômetros de barco aqui de Manaus. Exatamente. Então veja como é bacana, porque além deles pegarem ali o produto, eles estão divulgando essas comunidades. Poucas pessoas conhecem, né? Inclusive aqui, o próprio amazonense não conhece todos os interiores que nós temos, né? Exatamente. Então, a gente conseguiu observar, através desses exemplos, o quanto é importante o empreendedorismo de impacto social, o quanto ele abrange não só aquela comunidade específica, mas também outras pessoas, e quanto incentiva também a conscientização para esse cuidado, né, do meio ambiente, para a preservação da cultura do nosso povo, né? Então, espero que vocês tenham entendido de fato, tenham gostado desses exemplos que nós trouxemos para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.